Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de todo mundo. Nessa sexta-feira tem gente que veio só para prestigiar a gente, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, a turma de RH 2021 agradece, e isso faz parte do nosso projeto integrador, tá? Para quem não está ciente ainda, o projeto integrador é como, vou dizer, como se fosse o TCC, né? Normal de faculdade. Vamos dar início, então. Eu queria chamar o nosso coordenador do curso, o Vinícius. Uma salva de palmas, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado, viu? Bom, primeiro eu quero parabenizar os alunos da turma do professor Wagner, do curso Técnico em Recursos Humanos, mais especificamente esse grupo que está aqui, né, representado pelos dois colegas que estão aqui ao meu lado, pela iniciativa de pensar num projeto integrador sobre esse tema tão importante que é a inserção de egressos do sistema prisional no mercado de trabalho, né? Quero agradecer a presença da Karine, nossa palestrante, que daqui a pouco vai vir aqui para se apresentar e contar a história dela. E agradeço também a presença das turmas que estão aqui, do professor Wagner, do técnico em RH, da professora Mariana, do técnico em RH também, né, Mari? E da professora Ana, que é docente do técnico em nutrição e em dietética, e demais alunos e participantes que estão aqui presentes, né? Bom, pessoal, esse tema eu considero como muito importante, porque eu acho que faz com que a gente tenha consciência, né, de alguns pontos fundamentais para a nossa vida, né? Não só nossa vida profissional, mas sim no sentido pessoal também, né? Principalmente quando a gente pensa na questão do peso do julgamento que a gente tem em relação às pessoas, né? Eu trabalhei 2 anos na Fundação Casa, que trabalha com adolescentes que estão em privação de liberdade, né? E estava contando para a nossa palestrante, Karina, que quando eu entrei na Fundação Casa, eu tinha alguns pensamentos em relação às pessoas que estavam presas ali, privadas de liberdade, né? Porque a gente tem, assim, o primeiro movimento é olhar para o que a pessoa fez, né? Então, se foi um roubo, né, um furto, né, ou até mesmo alguma coisa mais grave, né? E a gente olha para esse fato e aí já faz o nosso julgamento, né? Porém, né, pessoal, quando a gente passa a conhecer a vida das pessoas, a gente consegue entender por que aquela história for terminar, né, naquele momento dessa forma, né? E eu, como psicólogo, como técnico, né, que tinha que conversar com as famílias e fazer visitas, inclusive, na casa daqueles adolescentes que estavam privados de liberdade, né? Tive, né, a oportunidade de conhecer a vida daqueles adolescentes e, assim, quase todos tinham uma vida muito difícil, muito sofrida em relação à privação de várias necessidades básicas, né? Então, às vezes, uma casa que muito mal estruturada, com goteira, em situações precárias, né, até de sobrevivência, sem saneamento básico, né, com uma estrutura familiar bem fragilizada, às vezes com o envolvimento da família já, né, no mundo do crime, ou então da comunidade local ali, né? E aí eu ficava pensando, né, depois de um tempo trabalhando, que se eu tivesse nascido naquela família, eu provavelmente também seguiria o mesmo caminho, né? Estaria também privado de liberdade, ou talvez já não estivesse mais vivo, né? Então a gente passa a refletir sobre a responsabilidade que as pessoas têm, né? Será que a gente consegue mesmo culpar a pessoa pelo que ela fez, olhando para toda a trajetória de vida dela, né? Então, para mim, esse trabalho foi muito importante para o meu crescimento pessoal, porque eu passei a tomar mais cuidado no julgamento com as pessoas, né? E acho que isso, a gente está, inclusive, num momento muito importante, né, da nossa história, né? Teremos aí eleições, né, no próximo domingo, e é importante a gente refletir sobre a escolha das pessoas que vão governar o nosso estado, nosso país, para que a gente reflita sobre quem a gente quer que tome as grandes decisões em relação a cuidar das pessoas, né? A olhar para aquelas pessoas que mais precisam e dar oportunidade para as pessoas
para todas as pessoas de forma geral, e principalmente para as pessoas que são egressas do sistema prisional, que são vistas com muito preconceito por todas as pessoas, né? E a gente deve refletir, né, se essas pessoas merecem uma oportunidade para seguir a carreira profissional. E algumas nem para dar continuidade à carreira profissional, mas sim para iniciar uma carreira profissional. Porque dependendo, né, da fase de vida que você se envolve numa situação difícil, de privação de liberdade, você não consegue nem começar esse seu trabalho, essa sua carreira, né? Então, com muita alegria mesmo que eu participo desse momento e fico muito feliz, principalmente por ser uma iniciativa dos alunos de trazer esse tema tão fundamental para a questão da empregabilidade e de dar oportunidade para todas as pessoas. Bom, parabéns para vocês. Obrigado, muito obrigado. Vini. Eu queria também chamar o nosso professor Wagner, que do nosso curso, para dar uma palavrinha, né, sobre o nosso tema de hoje. Ele não quer, ele está meio tímido hoje, mas ele vai dar uma palavrinha, né, professor? Eu não queria, não, porque hoje, pessoal, quem organizou tudo isso aqui foram os alunos, né? Faz parte do PI deles, então, realmente hoje eu não vou falar nada, não. É tudo por conta deles, eles que elaboraram. Essa é uma turma muito bacana que está aí na fase final do curso, e nós temos aí 5 trabalhos de PIs maravilhosos. Esse aqui é um deles. Então, acho que o que cabe hoje, os alunos que estão aqui coordenando, com a nossa convidada, enfim, eles vão tocar muito bem isso aqui. Mas a gente fica muito feliz do que vocês estão construindo, todos os grupos de assuntos tão importantes que vocês estão trazendo para o PI, como esse assunto de hoje. Manda ver aí, pessoal. Boa sorte. Fechou, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui. É de extrema importância para o nosso projeto, tá? Eu quero começar soltando um vídeo para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que vamos falar hoje e o que vai ser abordado aqui. E esse vídeo é do Instituto da Karine, nossa convidada de hoje, tá? Tá no site dela, tudo do Instituto dela. Então, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho, tá? Chaves da casa do teu pai. Ele também deixou umas coisas aqui. Lembra? Ele queria me dar de presente. Mas eu sempre achei que ninguém melhor do que você para ficar com isso aqui.
então, resolveu aparecer, é? Vamos conversar. Não vem me falar que você viveu no moleque, porque isso aí não vai rolar, entendeu? Não vai rolar mesmo. Cláudia, calma, chama o menino, eu quero só ver o menino. Fazer um negócio, não vou chamar ninguém, não. Agora vai falar que quer ver ele, e você some daqui, que eu não quero que o moleque veja a sua cara. Deixa eu ver meu filho. Vai ver coisa nenhuma. Deixa eu ver meu filho. Vai embora daqui, anda logo, vai, some daqui. Ladrãozinho de carro. Sabe onde é o seu lugar? Cadeia, some daqui. Tá pronto? Só é que eu posso te dar. Só esse trocado mesmo. Dinheiro limpo. Boa tarde. Estou procurando emprego. Eu sou chaveiro. Não, tem nada aqui não, viu? Eu conserto fechadura, porta. Tem trabalho aqui não, pode sair fora. Tá? O senhor sabe de alguém que está precisando? Você entendeu o que eu falei ou não? Bom, sem mais delongas, gostaríamos de chamar a Karine, que faz parte do Instituto Responsa, para estar contando um pouquinho e tirando algumas dúvidas nossas. Uma salva de palmas. Aqui, ó. Peraí. Agora foi. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, William. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Karine, a gente que tem que agradecer por você disponibilizar esse tempo para estar aqui com a gente hoje. E vamos iniciar falando um pouco sobre quem é você, o que é o Instituto Responsa e como isso surgiu na sua vida. Bom, eu sou a fundadora do Instituto Responsa, diretora-presidente também. O Responsa é a minha história de vida, nasce da minha história de vida. Eu sou egressa do sistema prisional, já tenho uma mudança de histórico há mais de 15 anos. E desde quando eu resolvi mudar a minha realidade,
Eu sempre quis fazer algo pelas pessoas que passaram pela mesma realidade que eu, mas não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Eu não nasci na comunidade, eu sou da periferia, mas não sou da favela. Mas eu sempre tive ao meu redor pessoas que moraram na comunidade em situação extremamente vulnerável ou que estavam inseridas no mundo do crime. E por eu fazer parte desses grupos, aos 13 para os 14 anos, eu me inseri no mundo do crime e passei por esse mundo até os 29 anos de idade. Então, foram 15 anos vivendo no mundo do crime. Fui para o cárcere em 2005, saí em 2006, absolvida, né, porque quando eu fui para o cárcere, eu fui por um crime que eu não tinha cometido. Mas também não posso deixar de dizer que eu sou branca, de família de classe média baixa e tenho uma condição de privilégio. O que não é a realidade da maioria das pessoas que passam pelo sistema prisional e que saem do sistema prisional. Então, eu sempre digo que talvez por isso eu tenha sido absolvida. Talvez se eu fosse uma pessoa moradora da comunidade, pobre e preta, eu não teria saído absolvida e poderia ter sido condenada. Mas, enfim, não foi isso que me fez sair da vida do crime. Eu ainda continuei no mundo do crime após a saída do cárcere. Fiquei até 2008, quando eu tive, pela primeira vez na vida, uma situação de perda muito próxima. Eu já tinha perdido diversas pessoas, porque nesse mundo você perde pessoas ou para o cárcere ou para a própria morte. E isso acaba... Não é que a gente não tem humanidade. Todo mundo é ser humano. Toda pessoa tem humanidade. A questão é que você se habitua a viver com aquela realidade no qual você está inserido e as perdas constantes acabam não doendo tanto, né? Você meio que se camufla para viver naquela realidade. E naquela ocasião eu tinha um bebê de 7 meses, que é o meu segundo filho, e eu acompanhei de perto o sofrimento da mãe. E isso me impactou muito. Acho que pelo fato de eu ter um bebê e estar vendo a dor que aquela mãe estava sentindo. E foi a primeira vez que eu comecei a pensar que eu não queria deixar aquilo de legado para os meus filhos. Que eu não queria deixar aquela realidade de legado para os meus filhos. E foi aí que eu fiz uma escolha, que eu não queria mais viver naquele mundo. E a partir daquele momento eu passei por um processo de desconstrução. Eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu tinha de valor, tudo aquilo que eu tinha de hábito, tudo aquilo que eu sabia viver, porque, querendo ou não, foram 15 anos naquele mundo, e entender o que a Karine sabia fazer fora daquele mundo. Eu precisava começar de algum lugar, era final de 2008, mais ou menos em meados de outubro, novembro, e eu comecei a pensar de onde eu ia começar. E eu lembrei que eu gostava de estudar. Eu tinha parado no primeiro ano do ensino médio. E aí eu falei, bom, ponto de partida, né? Se eu vou sair do mundo do crime, eu preciso gerar renda. Para eu gerar renda e poder crescer nesse mercado, eu preciso voltar a estudar, porque senão eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada e comigo nunca teve esse negócio de não chegar em lugar nenhum. Em algum lugar eu tenho que chegar, em algum lugar eu tenho que crescer. Né? Lá atrás, quando eu vivi no mundo do crime, eu fui uma pessoa que tive respeito, tive conceito, cheguei em alguns lugares. E assim eu queria chegar também em algum lugar, numa outra realidade. Então eu fui na escola, fiz a matrícula no EJA. Em janeiro de 2009, eu comecei a cursar o EJA à noite. E aí um belo dia, eu estou andando no bairro, eu sempre falo assim, né? Eu sempre falo para os meus assistidos hoje. Quando você começa de algum lugar e você traça uma meta e um objetivo, por mais que os desafios venham, porque os desafios, eles são constantes. Todo dia na vida a gente tem desafio. Todo mundo tem desafio aqui. Você sai para trabalhar, você está pensando na conta que você tem para pagar. Você está pensando nos seus filhos que estão em casa. Você está pensando no que você vai fazer para comer. Os desafios, eles são constantes. Só que quando você traça uma meta e um objetivo, aos poucos as portas vão se abrindo, né? As coisas vão acontecendo. Né? Porque você canaliza a sua energia em algum lugar e as coisas vão acontecendo. E aí um dia eu saí, né, e eu estou ali na minha conversa com Deus, eu não tenho uma religião específica, mas eu converso bastante com o papai. Aí eu estou ali conversando com ele, estou falando, negócio é o seguinte, o dinheiro está acabando, eu preciso de dinheiro para sustentar a casa, o senhor tem que dar um jeito aí. Senão,
Não sei até quando eu vou aguentar. Aí estou andando no bairro, aí eu fui chamada por uma dona de uma papelaria que me conhecia desde criança, mas só me conhecia, ela não tinha, só conhecia a Karine, não sabia nada do que a Karine tinha passado e nem quem era a Karine. E aí me chamou e falou assim para mim, olha, eu estou precisando de alguém para fazer um bico para mim, você não quer vir? É só um bico de 2 meses. E aí eu falei, quanto você paga? R$25 por dia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com R$25 por dia? Mas tá bom, vamos embora, né? Pensei comigo, vamos lá, eu tenho que começar de algum lugar. Hoje em dia a gente não faz nada, né? Naquela época também não fazia, né? Porque assim, se você tem uma família, isso foi em 2008, se você tem uma família, né, que nem é o meu caso, você tem que sustentar filhos e tudo mais, é pouco dinheiro. Mas o pouco dinheiro, ele também te faz aprender a administrar suas finanças. Exatamente. Então, eu pensei por esse lado. É pouco dinheiro, mas eu vou ter que aprender a me virar com ele. Eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo traçado. Então, eu tinha que sair daquele contexto de que tinha dinheiro rápido todo dia, porque não é dinheiro fácil. Eu sempre faço questão de falar isso. A vida do crime não é uma vida fácil. Já desconstruam isso, porque não é. Fácil para mim é o que eu faço hoje. Levantar sabendo que eu vou voltar para minha casa todo dia. Que eu não vou em cana, que eu não vou morrer, e que só vai acontecer isso se for por uma fatalidade, se for minha hora. Não é uma vida fácil, mas é uma vida que te traz dinheiro muito mais rápido. Então, eu já começo colocando esse ponto na cabeça de vocês, para vocês desconstruírem alguns pensamentos, porque eu sei que a gente tem. Né? Nós somos seres humanos e todo mundo tem os seus pré-conceitos daquilo que a gente não vive e daquilo que a gente não conhece. Então, naquela ocasião, eu falei, cara, vou aceitar, né, esse trampo, porque eu preciso aprender a viver com muito menos do que eu vivia todo dia, até porque agora eu vou ser uma pessoa que vou viver do dinheiro do trampo lícito, não do ilícito. E aí eu fui, comecei a me habituar, comecei a organizar, né, as minhas finanças, aquilo que eu gastava, onde eu canalizava meu dinheiro. E esse bico de 2 meses, ele durou 1 ano e 3 meses. Por quê? Eu peguei tanto gosto pelo trabalho lícito, que eu comecei a trabalhar ali para ela para vender material escolar. E eu não fazia só isso, eu fazia muito mais do que isso. Eu ajudava ela a gerenciar o bazar dela, eu ajudava ela a limpar se precisasse. Eu ia fazer bico para a mãe dela de final de semana num outro empreendimento que eles tinham. E com isso eu consegui me manter ali durante 1 ano e 3 meses, que foi todo o período que eu fiz o ensino médio e depois comecei a cursar a faculdade. Eu prestei a prova do Enem no meio daquele ano, de 2009. Em 2010 eu descobri que eu tinha conseguido uma bolsa de 100% na faculdade. E eu já estava determinada a cursar serviço social, porque eu queria atuar na garantia de direitos de pessoas regressas do sistema prisional. Nunca quis atuar dentro do sistema, porque eu sei quais são os entraves de uma equipe técnica trabalhando dentro do sistema prisional, com poucos profissionais e passando por todo o processo de burocratização e sem ter o mínimo contato com a pessoa, porque eu não sei se alguns de vocês aqui conhecem o sistema prisional, mas o técnico, o assistente social e o psicólogo, no sistema prisional, na maioridade, diferente da Fundação Casa, eles não têm contato com a pessoa presa. Então, você não consegue desenvolver um trabalho, né? Você não consegue desenvolver um trabalho psicossocial com essas pessoas. Porque o único contato que você tem é ou quando o preso manda um recadinho para a equipe técnica, né, que eles chamam de pipa dentro do sistema prisional, pedindo para a pessoa entrar em contato com o familiar, porque às vezes não está vindo, ou por N questões. Ou quando ele vai fazer o exame criminológico. O exame criminológico nada mais é do que 30 minutos de conversa com a psicóloga dentro do sistema para determinar quem é ele, se ele está apto ou não para sair de dentro do sistema prisional. Ou seja, o restante você conhece pela pasta dele. A pasta dele é elaborada, né, é cuidada pelos agentes prisionais. E ali vai ter toda a vida dele dentro do sistema prisional, se ele tem alguma falta disciplinar ou não. Mas, enfim, é um trabalho que, na minha visão, é muito supérfluo, né, e não dá para você desenvolver nenhuma atividade mais a fundo com essa pessoa, nenhuma atividade que faça com que ela
tenha oportunidade de conhecer a ela mesma, que ela tenha oportunidade de conhecer o seu contexto social e de construir algo no sentido psicossocial. Então, eu nunca quis trabalhar dentro do sistema prisional, sempre quis trabalhar com as pessoas egressas, porque eu acredito que as pessoas elas podem desconstruir hábitos e valores e construir novos hábitos, novos valores e viver uma nova realidade de vida. Então, a partir disso, né, a partir da minha faculdade, né, da minha graduação, eu, em 2010, comecei a cursar. Depois eu fui trabalhar com um grande administrador judicial, como secretária. Me formei em 2013. Em 2013, eu fui trabalhar na medida socioeducativa, atendendo adolescentes e jovens que tinham infracionado e que passaram pela Fundação Casa. Depois fui coordenadora de um projeto do AfroReg chamado Segunda Chance, Agência Segunda Chance, em São Paulo. E em 2016 a Agência Segunda Chance fechou. Em 2017 eu tive a oportunidade de criar algo que fosse elaborado por mim. Em 2017 eu conheci algumas pessoas que me incentivaram a escrever o Responsa, né, escrever a história do Responsa. Uma delas foi a Patrícia Vilela, que é da família do Itaú. E outras foram a Cláudia Solange Rosalém e Cláudia Cardenet, que são diretoras do Instituto Ação pela Paz. Essas três pessoas são pessoas que hoje investem também no Instituto Responsa, mas foram as incentivadoras para que eu escrevesse um projeto que trouxesse toda a minha experiência profissional e a minha experiência de vida também. A partir daí, nasce a elaboração de um programa chamado Recriar e Inserir, que é o programa principal que a gente tem no Responsa hoje, que nada mais é do que a criação, né, a elaboração de tudo que eu tirei do meu histórico de vida, de todas as minhas observações da minha vivência no mundo do crime, das pessoas que eu tive relação nesses anos, e do que eu aprendi no meu contexto profissional na medida socioeducativa. Então, o principal programa do Responsa hoje, ele é chamado Recriar e Inserir, por quê? Porque a gente fala de recriar hábitos e valores e inserir pessoas que, na maioria das vezes, sempre viveram à margem da exclusão social. Então, a gente não está falando aqui de um processo de reintegração, a gente não está falando aqui de um processo de reinserção. A gente está falando aí de, praticamente, a grosso modo, de um processo de 95% de pessoas que saíram do sistema prisional e que nunca tiveram oportunidade na nossa sociedade, que sempre viveram à margem da exclusão, não tendo acesso à educação, à cultura, que são instrumentos que fazem com que a gente tenha uma nova visão de mundo e que muito menos estiveram inseridas no mercado, no mundo do trabalho lícito. E com isso, muitos voltam, né, para a vida do crime novamente, né, porque não conseguem emprego, né? Não sei se você concorda. Exatamente. Eu falo que hoje assim, o Responsa mudou bastante ao longo desses anos, né? A gente foi reformulando todos os nossos processos internos, a gente foi reformulando os nossos núcleos, porque eu falo que nós lidamos com seres humanos, e seres humanos sofrem mutação constante. Então, se pessoas sofrem mutação constante, não dá para você ficar parado em processos. Os processos eles têm que ir sofrendo mutação conforme as pessoas também vão mudando. E aí, nesse processo de 4 anos, né, vamos dizer aí que nós iniciamos como projeto em 2017, novembro de 2017, e fundamos o Instituto em si em abril de 2018. Nesse processo todo, a gente tinha como, lá no início, em 2017, como objetivo principal, inserir as pessoas no mercado de trabalho para que elas fossem contratadas como CLT em empresas. Só que aí a gente começou a observar que, primeiro, o mundo do trabalho mudou, né? As formas de contratação mudaram, então não dá para a gente ficar preso só num conceito, né? Numa lei que já não é mais focada só naquela lei. Sim, exatamente. A gente precisa fazer com que as pessoas gerem renda, né? Gerem renda lícita para elas não reincidirem e, com isso, a gente conseguir diminuir a taxa de violência criminal, né? A taxa de reincidência criminal. E aí nós começamos a fazer o quê? Buscar vagas CLT, só que não buscar vagas só CLT. Hoje a gente coloca no mercado de trabalho no mundo pessoas que vão trabalhar como freelancer, pessoas que vão empreender, porque a gente tem formado empreendedores e tem ajudado essas pessoas a iniciarem os seus negócios e darem continuidade.
Então, hoje o Responsa ele pensa em todo esse contexto, além de ter diversos tipos de núcleos. Então, a gente tem o núcleo de atendimento, que faz atendimento inicial, a gente tem o núcleo psicossocial, a gente tem o núcleo jurídico, que acompanha os processos, a gente tem o núcleo de saúde, que orienta as pessoas a frequentarem as UBSs, né, e as outras redes de serviço da saúde. Além disso, a gente trabalha com redução de danos também, porque ao longo do processo de trabalho, nós começamos a detectar que algumas pessoas não ficavam dentro das vagas, né, depois de serem contratadas, mas não ficavam por quê? Porque existiam faltas, né, faltas frequentes, e aí a gente começou a fazer visita domiciliar e descobrir que essas faltas eram por uso abusivo de álcool e outras drogas. E essa não é uma questão que acontece só com o público egresso. Tem acontecido em número muito grande nas empresas. O que a gente mais vê é isso aí, né? Muito serviço, a galera desconta mais na... Exatamente. Né? E aí não é só isso, né? Todo o contexto de realidade social, do que você vive, que te leva ao uso abusivo das substâncias. Principalmente das substâncias ilícitas, mas também do álcool, que é uma substância lícita, mas que leva muitas pessoas ao uso abusivo. Enfim, eu acho que nesse contexto todo a gente vem trabalhando todo o entorno das pessoas, né, porque a pessoa ela é uma pessoa independente de ir para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, e não dá para você não trabalhar tudo que ela tem no entorno dela e todos esses pontos sociais e psicossociais que fazem com que ela, né, tenha alguma questão depois da inserção no trabalho. Então, assim, qual é o foco principal? É a inserção no mundo do trabalho? Sim, mas o Responsa ele não trabalha só a inserção no mercado de trabalho. Ele trabalha tudo que está no entorno da pessoa. Tá. Você comentou que você fez a graduação, né? E quando você entrou na graduação, teve muito preconceito quando descobriram que você era egresso, alguma coisa assim, deixava você mais de canto ou... no estudo mesmo já acolheram você de alguma forma, assim, mas... Então, é bem importante essa sua pergunta, porque eu nunca falei que eu era egressa. Eu sempre defendi a pauta dos egressos, mas dentro da faculdade eu nunca falei que eu era egressa. Até porque a primeira atividade que teve dentro da faculdade, que a gente foi trabalhar sistema prisional e pessoas egressas do sistema prisional, cara, foi um baita desafio. A atividade foi ministrada por uma professora de psicologia social, que já tinha trabalhado dentro da Fundação Casa, e foi um grande desafio para ela, e inclusive para mim, porque, né, eu conhecia toda essa realidade, e eu ficava olhando dentro da sala de aula e falava, cara, aqui tem um monte de gente que está cursando serviço social, e as pessoas estão meio que enfiando o dedo na causa, que é uma causa que está aí posta na sociedade, né, e que o profissional do serviço social ele tem que lidar com essa causa. Mas, também, enquanto ser humano, eu sempre pensava assim, as pessoas não são obrigadas a entender uma realidade que elas não vivem. Né? Então, tão pouco a conhecer essa realidade. Você só começa a entender uma realidade que você não vive quando você minimamente conhece essa realidade. Tanto é que, quando eu fui trabalhar no núcleo de medida socioeducativa, eu estava até comentando isso com o coordenador aqui do Senac, o Vinícius, quando ele trouxe ele para mim, que ele também já trabalhou dentro da fundação, que quando eu fui trabalhar na medida, eu me deparei com alguns técnicos que transformavam o trabalho de forma muito mecânica, como se eles fossem auxiliares do judiciário. Né? E o papel dentro de uma medida socioeducativa, para quem não conhece, é você atender esses adolescentes, mas você criar instrumentos e estratégias para que eles se promovam socialmente, para que eles consigam desenvolver autonomia enquanto jovens e adolescentes, para que essas famílias também consigam desenvolver autonomia e para que eles evoluam, né, socialmente, para que eles voltem a estudar, para que eles consigam qualificação profissional, para que eles consigam, de fato, cumprir a medida socioeducativa numa perspectiva que é desenhada junto com eles e junto com seus familiares. Porém, quando eu fui trabalhar na medida, eu me deparei com alguns técnicos que não faziam isso na prática. Que na prática, apenas em uma ou duas tentativas, eles já escreviam um relatório para o judiciário dizendo que esse adolescente estava em descumprimento. Porque ele não estava indo na escola, porque ele não estava vindo no serviço. Só que eles, às vezes, não iam nem fazer uma visita no território daquelas pessoas para entender a condição de vida daquelas pessoas ou para entender qual era o contexto familiar, qual era, de fato, aquela realidade, para que essas pessoas não estivessem cumprindo o
o que tinha sido construído ali junto com eles. Eu trouxe até um caso para o Vinícius, e eu acho interessante falar para vocês, porque eu acho interessante, porque vocês estão cursando RH, né, vocês vão estar dentro de empresas, e eu costumo dizer que o RH ele é o coração da empresa. É ele que contrata pessoas, e é ele que tem que estar pronto e desconstruído para contratar pessoas de diversas realidades. Porque se vocês, enquanto pessoas que vão estar ali no RH, não estiverem desconstruídos dos seus preconceitos, vocês não vão contratar diversos tipos de público por preconceito pessoal. Porque é isso que acontece. Então, é importante vocês já terem isso embutido na cabeça de vocês. E aí eu vou trazer esse caso aqui para vocês. Não vou falar nome, mas esse adolescente, quando eu cheguei na medida, ele estava com busca e apreensão. O que é busca e apreensão? É uma pasta que está ali no canto, uma pasta de uma pessoa, que está ali no canto, sem atendimento, porque já foi um relatório para o judiciário, dizendo que essa pessoa não tinha cumprido, esse adolescente não tinha cumprido alguma coisa que estava ali determinada na medida dele. Ou seja, a escola, a qualificação profissional, o comparecimento no núcleo de medida. E aí eu cheguei no serviço recém-formada, né, com 15 pastas para analisar. Ninguém me ensinou como trabalhar, eu tinha acabado de sair da faculdade. O gerente do serviço me deu aquelas 15 pastas e falou, você vai ler e você vai entender o que é o trabalho. Eu sentei, gente, comecei a ler aquelas pastas, olhei aquela pasta de busca e apreensão, falei, gente, eu não sei nem fazer um relatório. Eu acabei de sair da faculdade. A faculdade não te dá dimensão do que é escrever um relatório. Você não fez nenhum atendimento na vida, né? Ela te dá só a base teórica. Mas a base teórica ela não funciona se não tiver o dia a dia, o cotidiano, a prática. E aí eu fiz amizade com 3 profissionais, um psicólogo, um cientista social e um assistente social. E foram pessoas que me deram muito embasamento, que me ensinaram muito. E um dia, né, eu já tinha lido todas essas pastas, e a pasta desse adolescente estava ali em busca e apreensão. Um dia eu estou fazendo um atendimento, e eu falo que eu sou uma profissional fora da curva, né? Eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Então eu nunca gostei de atender os meus adolescentes numa mesa, numa salinha. Porque para começar eu já achava que assim, eu estou te atendendo, você está com uma mesa te dividindo de mim. Se eu for, Karine, se eu for olhar para você, eu já vou olhar para você achando que você é diferente de mim, você está num nível de superioridade. E eu não queria que eles me olhassem dessa maneira. Então, eu levava eles para o quintal, tinha um jardim assim na casa, eu levava eles para lá, eu sentava com eles no chão, eu punha um jogo ali para jogar, eu ficava conversando. Uma forma bem descontraída, né? Eu ficava criando uma maneira de entrar na realidade de vida dele, sem que eu fosse invasiva e de uma forma que eu construísse vínculo com aquela pessoa. E aí um dia, eu estou atendendo um dos outros jovens, que não era esse que estava em busca e apreensão, e o menino que estava em busca e apreensão chegou com ele. E ali a gente está nós 3 conversando, né, eu estou fazendo o atendimento de uma forma bem descontraída, jogando, chamei ele para jogar junto e ele me falou o nome dele. Quando ele me falou o nome dele, eu falei, opa, qual que é seu sobrenome? E ele me falou. Falei, mas não é você que está de busca e apreensão? Ele falou, sou. Aí ele já olhou assustado. Eu falei, não, calma aí. Não é para ficar assustado, não. Você não vai voltar para a fundação. Não é isso que eu quero. Eu quero conversar com você. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero entender se você quer voltar a ter um acompanhamento. Ali a gente conversou, trocamos um papo e tal. Ele falou que queria voltar a ter acompanhamento. No dia seguinte, eu marquei uma visita domiciliar na casa dele. Fui fazer uma visita na comunidade onde ele morava. Conheci a realidade dele, a família dele morava numa casa de alvenaria em cima de um córrego. Mas era uma casa de alvenaria, o córrego enchia quando chovia muito, e a casa parecia que ia cair. Ele tinha perdido, meses atrás, um irmão assassinado pela polícia na comunidade, e era ele, uma irmã, a mãe e um outro irmãozinho menor de idade. Ele tinha acabado de completar 18 anos, e a medida socioeducativa, quando ela ainda está em cumprimento, ela vai até os 21 anos de idade. Como ele tinha acabado de completar 18 e ele estava em descumprimento, se ele tomasse um enquadro na rua, ele poderia voltar de novo para a Fundação Casa. E aí, né, naquela conversa com a mãe, eu identifiquei ali todas as questões deles, a vulnerabilidade social, era extrema vulnerabilidade.
A mãe não estava inserida em nenhum programa do governo, porque os filhos não frequentavam a escola, então ela tinha perdido o Bolsa Família. Eles não estavam trabalhando, eles viviam de doação do pessoal da comunidade ou da associação local. E eu consegui fazer aquele adolescente voltar a cumprir a medida. No terceiro atendimento dele, eu fui ministrar uma atividade escrita. Essa é acho que é a parte mais importante dessa fala. E quando eu fui ministrar aquela atividade, ele já estava... Olha só, gente, prestem atenção. Ele cumpria a medida há 3 anos naquele serviço. E ele estava em busca e apreensão há alguns meses. A busca e apreensão dele era por descumprimento de escola e por falta de comparecimento naquele serviço. Quando eu fui ministrar a atividade, eu descobri que ele só escrevia o primeiro nome. Ele não sabia formar uma palavra. Quando eu pedi para ele fazer uma escrita numa das perguntas que estava, primeiro eu comecei a ver que ele não lia. E aí eu vi que ele tinha dificuldade de leitura e eu li a frase para ele, né, as perguntas. Quando ele foi fazer uma escrita, ele não sabia formar uma palavra, ele escrevia A, C, C, B, B. Ele era um analfabeto, com 18 anos, na 7ª série. E quem estava acompanhando ele há 3 anos, que solicitava que ele fosse para a escola, e ele não ia, e ainda solicitava que ele fosse para a escola no período da tarde, nunca percebeu que ele não sabia escrever e que ele era analfabeto. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque deu para vocês entenderem o que eu quis dizer, né? Eu acho que vocês que estão aí desse lado se formando, né, para trabalhar com recursos humanos, dentro das empresas, muitas vezes vocês vão trabalhar mais com recursos do que com humanos. Mas vocês nunca podem, nunca esqueçam, nunca façam isso. Que são os humanos que geram recursos. E que para você gerar produtividade dentro de uma empresa, você precisa lembrar que você precisa cuidar da pessoa. Karine, muita gente veio me perguntar o porquê do termo egressos do sistema prisional. Foi uma mutação, inclusive, no nosso trabalho, porque, a princípio, a gente colocou ex-presidiário. Você poderia enfatizar um pouquinho para a gente qual é a diferença? Por que esse termo? Então, egresso, a palavra egresso significa que você está saindo de algum lugar. Então, usar o termo ex-presidiário sempre foi um termo muito pejorativo, principalmente para as pessoas que saem do sistema prisional. Tecnicamente falando, começaram a se usar egressos para mencionar pessoas que saíram do sistema prisional. Karine, sobre o projeto hoje, existe alguma restrição para alguns determinados crimes ou não? Como que é? Como que as pessoas entram? Como são os processos de desenvolvimento dessas pessoas? Eu acho importante essa pergunta porque nós, enquanto sociedade, a gente tem os nossos pensamentos, principalmente por crimes que envolvam crimes sexuais, crimes que envolvam questões como pedofilia e tudo mais. Então, eu já deixo claro que esse tipo de pessoa não chega no projeto. Não é que o projeto faça acepção, porque se chegar, a gente vai fazer o atendimento de praxe, vai fazer os encaminhamentos que nós, técnicos, entendemos necessários. Só que eles, por si próprios, não chegam. Por quê? Porque dentro do sistema prisional, o próprio sistema prisional exclui essas pessoas. Então, essas pessoas não vão chegar num local onde elas sabem que elas vão encontrar diversos tipos de pessoas que também tiveram passagem por dentro do sistema prisional e, de repente, elas podem correr riscos por conta disso. Então, acho que se eu tive 1 ou 2 casos que chegaram até nós dentro de 4 anos, foi muito. Mas esses tipos de crimes não chegam. Dos outros crimes, homicídio, latrocínio, tráfico de drogas e assalto, que são o maior número que a gente tem, mas é o maior número em consonância também com o sistema prisional. Se vocês forem estudar os dados do sistema prisional, hoje a maioria das pessoas que são presas ou por artigo 157 ou por tráfico de drogas, que é a grande maioria.
Entendi. E eles, quando a pessoa chega até o instituto, eles, como é que eu posso falar? Eles revelam, faz todas as perguntas, todas as coisas, né? E perguntam dos seus crimes, né? A pessoa que eles saem do sistema penitenciário, eles já procuram algum lugar para começar uma nova vida? Ou eles tentam um primeiro emprego, tomam vários tapas na cara, né? E depois procura vocês, assim? Ou vocês já têm alguma coisa, assim, para ele sair ciente que existe essa possibilidade de reinserção, né? De aprender a ter psicólogo, né? Entre outras coisas. Então, algumas unidades prisionais conhecem o nosso trabalho, muitas vezes a própria equipe técnica indica para que as pessoas nos procurem. Sim. Mas a grande maioria acaba nos conhecendo porque a própria família procura nas redes sociais, ou porque eles também já deram muita portada na cara até chegar ao instituto, ou até googar e ver que tem alguma instituição que faz algo por eles. Acho que até é importante essa sua pergunta, porque, assim, num contexto geral, vamos falar aqui de São Paulo, né? Mas a gente não tem programas e nem decretos totalmente específicos para a pessoa egressa do sistema prisional. A gente tem o decreto estadual e o decreto municipal em São Paulo. Só que o decreto estadual, ele diz que todas as empresas licitadas com o governo, elas têm que empregar um percentual de 5% de pessoas que saíram do sistema prisional. Porém, esse número de 5%, essa cota ela não é cumprida, porque não existe um órgão fiscalizador, né, e as empresas acabam não cumprindo. E também tem uma outra questão. As pessoas às vezes entram para trabalhar, mas não tem um acompanhamento. Esse é o diferencial do Instituto. O Instituto não coloca ninguém na empresa e não oferta um acompanhamento. A empresa contratante, ela faz o responsável faz uma gestão compartilhada com essa empresa. Então, eu faço uma gestão compartilhada que não afeta o processo interno da empresa, mas que afeta diretamente a pessoa contratada, né? Então, você tem uma gestão compartilhada que vai cuidar do ser humano que está dentro da sua empresa. Então, o seu gestor da sua empresa, ele vai fazer contato com a minha gestão de pessoas, frequentemente, eles têm reuniões ali quinzenais, mensais, tem visitas em loco, e aí você vai me apresentar todas as demandas que essa pessoa precisa melhorar, precisa evoluir, e a minha gestão ministra os treinamentos para essa pessoa, para que esse profissional fique cada vez mais qualificado e consiga se manter na vaga de trabalho. Isso não acontece de uma forma geral no Estado, né? Porque o Estado tem esse decreto, mas a Secretaria de Administração Penitenciária não tem braços para fazer o acompanhamento com todas as pessoas egressas que estão empregadas, então as pessoas acabam não se mantendo na vaga. E além dela não acabar se mantendo, as empresas também não cumprem essa cota. E aí a gente tem também o decreto municipal, só que o decreto municipal, na prática, ele não funciona, porque se ele funcionasse, ele também poderia empregar muitas pessoas, porque só na assistência social, de serviços hoje da assistência social, licitados com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a gente tem, vamos colocar aí, acho que mais de 3 mil serviços em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, olha só quantas vagas poderia se gerar de emprego. Muitas vagas. Mas ainda é uma temática pouco discutida, bem pouco discutida, e que não tem uma fiscalização nesses decretos, né, e que a gente tem que trabalhar aí, um trabalho de formiguinha, para que a sociedade vá entendendo qual é a importância de se gerar vagas para quem saiu do sistema prisional, que é uma importância para todos nós, né, para a sociedade como um todo. Diminuir a violência é importante para todos nós. Sim. E a gente só diminui violência gerando oportunidade. Sim, sim. Eu queria perguntar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar o braço, tá? Depois a gente ia deixar tudo no final, mas eu mudei de ideia aqui, acho melhor, porque às vezes surge uma pergunta, depois esquece, o assunto é meio longo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar o braço que a gente vai ter pessoa, tá? Beleza? Karine, nós como sociedade precisamos desconstruir muitos conceitos, né? Existe muito preconceito, obviamente, e como RH, né, nós como alunos de RH, o que você indica para o processo dessas pessoas dentro da empresa? Quais acompanhamentos deveria ser feito? Bom, eu penso que
Primeiro, se a gente for pensar em acompanhamento dentro da empresa, a gente está falando de uma visão muito ampla, tá? E pensando no contexto de capital, as empresas elas não vão investir capital para que a gente cuide de pessoas nesse contexto. Isso é um fato, a gente tem que pensar como a empresa pensa com capital. Eu acho que assim, o RH, o que ele precisa fazer? Quando ele vai contratar determinados tipos de público, seja com pessoas egressas, seja com pessoas que tenham N vulnerabilidades, ele precisa procurar parceiros que façam esse tipo de acompanhamento, que sejam um braço forte para eles também. Porque você vai contratar, você vai gerar oportunidade, mas você precisa ter uma parceria com alguém que também te fortaleça, com alguém que te ofereça algum tipo de segurança. Aqui eu estou falando, né, eu estou falando do meu público. Em São Paulo tem 2 instituições que fazem o trabalho que eu faço, eu e o Recomeçar, que é uma outra instituição que também trabalha com o público de pessoas egressas. O Recomeçar não tem a mesma metodologia que o Responsa tem, são metodologias diferentes, mas também atua na geração de rendas de pessoas que saíram do sistema prisional e também faz um acompanhamento. Então, a minha indicação é essa. Se o RH, né, se as pessoas que estão no RH, eles vão incluir pessoas, né, com as suas vulnerabilidades, e ele não tem braços para cuidar dessas pessoas nas suas demandas, ele precisa fazer parcerias com quem tem braços para fazer esse cuidado. Então, acho que parceria é a palavra-chave para isso. Quando você faz parceria, o seu trabalho funciona. O nosso trabalho ele não funciona sozinho. E a gente não pode pensar que as empresas vão fazer esse tipo de contratação, porque não vão. A empresa não vai demandar isso, porque ela vai pensar no capital dela. Então, se vocês, enquanto RH, tiverem a vontade de incluir pessoas, vocês vão ter que pensar nas parcerias que vocês têm para fazer. Aqui, ó. Quer levar ali? Leva ali. Boa noite. Primeiro, eu quero fazer 2 perguntas, uma para você e uma para o William. O instituto de vocês só atende em São Paulo, a cidade de São Paulo, ou vocês acabam atendendo pessoas que estão egressas do estado de São Paulo, mas que vão para outras cidades também? Por exemplo, algum outro presídio, mas morador de Campos do Jordão, por exemplo. A gente atende estado de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. E fora os outros estados, né? Mas hoje é onde eu posso dizer para você que a gente tem núcleo já formalizado, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. William, o que vocês, se formando agora, numa cidade pequena igual a nossa, é uma cidade, todo mundo se conhece, sim, muito pequena, e existem muitas pessoas que acabam voltando para o crime, porque realmente não tem oportunidade nenhuma. O que vocês, se formando agora, vocês pretendem fazer para que acabe, ou vocês tenham em mente alguma coisa que possa ajudar pessoas assim, que precisam de ajuda para não precisar voltar ao crime? Então, não tem como nosso pensamento, o pessoal do RH que está se formando agora, todos os lugares, né, já entram com um pensamento diferente, né? Então, por exemplo, não tem como a gente mudar tudo de uma vez. Então, a gente vai mudando de pouquinho em pouquinho, né? Então, na empresa que a gente tiver, a gente conseguir fazer mais palestras, né? Porque é um assunto que tem muito preconceito, né? Muitas dúvidas também. Então, o que a gente pode fazer? Palestras, né, com funcionários, igual a gente está fazendo, trazer, por exemplo, o pessoal de fora, que já está dentro desse espaço, né, já está, infelizmente, pegou prisão por conta de alguns erros, né? Então, a gente chegar tranquilo e pesquisar mais sobre isso, sobre as leis que tem a favor de todos, né? E ir mudando aos poucos, que a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Mas devagarzinho a gente vai mudando. Michele, assim,
A gente não vai conseguir, obviamente, mudar de cara, porque é uma realidade muito ampla, né? É algo muito difícil. Mas somos o futuro. E a gente precisa de informação para quebrar alguns tabus. E quem nunca teve algum tabu com alguma coisa, né? Para nós, montar o projeto foi algo muito construtivo, pessoalmente falando. A informação, ela muda tudo, muda tudo. Então, eu acho que é exatamente como o William falou, levar informação para as empresas, para as pessoas, para os nossos amigos, para a nossa casa. Cada mente que a gente conseguir alimentar com um pouquinho de informação é um pouco de preconceito quebrado. E o nosso projeto é exatamente isso, desconstruir alguns pensamentos. E eu espero, de verdade, que todos saiam daqui hoje com alguma coisinha ali, realmente para mexer um pouco com essa construção que a gente tem, por questões culturais, pelo que a gente vê na TV, a gente não sabe o que se passa na vida da pessoa, a gente não sabe a realidade que aquela pessoa viveu. Então, é exatamente isso, é construir um mundo melhor. Karine, vocês auxiliam também os familiares? Porque muitas vezes a família nem é tão, como que diz, não é de periferia, é até uma família boa, mas um filho acaba se perdendo. E quem sofre é a mãe, quem sofre são os irmãos. Vocês dão esse apoio psicológico? Sim, quando a família nos procura, a gente oferta também esse apoio psicológico. Hoje a gente, né, ao longo desse tempo todo de trabalho, o que a gente tem feito? A gente também não tem braços para prestar todo esse atendimento, porque é muita gente para atender. Tá? Hoje a gente conta com o nosso corpo técnico, com os estagiários que já estão quase se formando e que fazem parte também. Então, eu tenho uma equipe bem grande hoje de pessoas trabalhando. E aí a gente criou um ciclo, minimamente, pelo menos, de ofertar 4 atendimentos, e depois a gente encaminha para as redes de serviço, mas com o nosso acompanhamento mensal. Então, a gente oferta esse respaldo também para os familiares. É super importante, até porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, que são os nossos vínculos e os nossos alicerces, são importantes para a nossa evolução, principalmente diante das novas escolhas, né, que a pessoa egressa vem a fazer. Oi, boa noite. Eu tenho uma pergunta para Karine, né? Karine, eu queria saber de você, como foi para você chegar, vocês ofertam diversos trabalhos, tanto auxilia ali no regresso para empreendedorismo, como no primeiro emprego, ou até mesmo uma oportunidade na área daquela pessoa. E como é para vocês chegar até uma empresa, para formar ali um vínculo com a empresa, para a empresa abrir ali a porta de trabalho para o regresso. Perdão, quase não sei. Então, a primeira pessoa que sofre o impacto sou eu, né? Porque eu sou a cara do negócio. Eu falo negócio porque é um modelo de negócio que é um instituto, mas é um negócio que cuida de pessoas. Então, a primeira pessoa que sofre o impacto nas empresas quando vai negociar sou eu. O não já vem para mim primeiro. Então, cabe a mim, figura, desconstruir o que as pessoas estão pensando. O que eu posso dizer hoje de forma bem precisa? Nós construímos ao longo desses 4 anos um legado. Por que eu falo que nós construímos um legado? São as pessoas que estão dentro do Instituto, que são os casos de sucesso, que foram abrindo portas para outras pessoas. Então, são as histórias dessas pessoas que sensibilizaram e que abriram portas para outras pessoas. Mas, além disso tudo, a credibilidade do que a gente faz, com as empresas que acreditaram na gente lá no início, fizeram com que algumas pessoas saíssem de algumas empresas e fossem para outras levando o responsa para dentro. Então, os gestores saíram, mudaram de empresa, foram para outro negócio, levaram o responsa para dentro daquele negócio. E aí foram para outro negócio, levaram o responsa para dentro daquele negócio. Então, por isso que eu digo que nós estamos formando um legado, né, um legado de histórias, porque foram essas histórias
que sensibilizaram outras vidas e estão abrindo oportunidade para outras histórias. Obrigada. A Rose, aqui na frente, Mari. E aí, respondendo já, né, o que eu falei para você, que eu sou a primeira pessoa, só complementando a fala, porque a minha história de transformação é a que chega primeiro dentro das empresas. Né? Porque quem vai olhar para uma moça branca, de classe média baixa, e falar que ela viveu tantos anos pelo mundo do crime e que ela conseguiu transformar a realidade dela e fazer o que ela faz hoje? Eu fiz essa pergunta porque eu acredito que ainda vivemos numa sociedade com muito preconceito. E eu acredito que não tem sido realmente fácil para vocês. Então, surgiu essa dúvida, como foi, né, esse processo, esse decorrer aí? É um desafio constante. Né? Foi um desafio, inclusive, construir a equipe que a gente tem hoje. Né? Nem todas as pessoas são egressas. A gente tem boa parte da nossa equipe é egressa. Quem faz o primeiro atendimento é uma egressa do sistema prisional. Uma das nossas assistentes sociais é egressa do sistema prisional. Boa parte das pessoas que trabalham em outras empresas hoje, mas trabalham prestando serviço via responsa, são pessoas egressas do sistema prisional, mas boa parte da equipe também não é. Então, assim, toda essa equipe, ela é treinada diariamente, né, ela é motivada diariamente, porque você tem que ser motivado para ser resiliente. Porque sofrer preconceito todo dia, você só consegue continuar no caminho se você for resiliente. Né? Se você tiver todo dia aquela motivação para você saber, ó, hoje eu caí, mas amanhã eu levanto de novo. Hoje eu caí, mas amanhã eu levanto de novo. E assim a gente vai indo. Oi, boa noite. Eu nasci e cresci numa periferia aqui de Campos do Jordão e eu tenho muitos amigos até que eu perdi para o mundo do crime. E eles vão presos e saem e já vai direto lá para a periferia, ninguém procura ajudar eles. E não tem aqui muito projeto social na nossa cidade, eles nem procuram oportunidade, porque eles já sabem que vão dar de cara com a porta fechada. Como que o seu instituto faz para chamar esse pessoal, assim, para tentar mudar de vida? Sabe? Porque aqui não tem nada, eles não têm oportunidade nenhuma, eles acabam voltando, vão presos de novo, saem, vai para o mundo do crime, vai preso de novo, zero. Então, eu acho que é bem importante a sua pergunta, até porque as nossas redes estão com as portas abertas. Tá? Pode entrar no site, pode entrar no Instagram. O Instagram, muitas vezes eu respondo, muitas vezes é a menina da comunicação que responde. WhatsApp responde, O respondeu WhatsApp eu respondo de Ele prontidão, respondeu. todo momento. O que eu mais faço é trabalhar no WhatsApp. Quem vive comigo todo dia sabe disso. Eu passo 24 horas no telefone respondendo pessoas. Inclusive, o meu número de trabalho é meu número pessoal. Então, as pessoas falam comigo a todo momento. De final de semana, não tem dia, não tem sábado, não tem domingo. Podem passar o contato, pode pedir para acessar as redes. A gente faz vários trabalhos online. Acho que o nosso processo é um processo inicialmente de acolhimento. Então, primeiro a gente vai entender quem são essas pessoas, quais são as habilidades dessas pessoas, o que elas podem fazer, o que elas conseguem fazer. E a gente vai trabalhando conforme as pessoas que vão chegando. Então, o Instituto está de portas abertas. Vou apresentar seu instituto. Pode apresentar. Faça a divulgação. Isso aqui que a gente está fazendo é uma coisa bem legal, né? Um pontapé inicial para a nossa cidade, porque muita gente já está sabendo como que está acontecendo, como que é o seu instituto, e consegue repassar para as outras pessoas, né? E acho que de uma forma mais clara, para deixar isso mais claro para você e para vocês todos, o que a gente faz é identificar quem são as pessoas que estão nos territórios e identificar também as oportunidades que tem nos territórios. Então, o Responsa também faz toda a captação de oportunidades. Né? A gente não simplesmente atende o público e vai falar, só estou atendendo. Não, a gente vai captar no território para ver se tem oportunidade para essas pessoas. O que essas pessoas podem fazer? Elas podem empreender por necessidade? Não vai ter vaga em empresa, mas tem empreendedores por necessidade? Dá para fazer? Dá para auxiliar essas pessoas? Então, o nosso objetivo é esse, fazer com que as pessoas gerem renda lícita e também buscar o que tem no território para fazer com que isso aconteça de fato. Rose? Oi, tudo bem? Boa noite, meu nome é Rose. Eu queria prestigiar os meus colegas. Obrigado. Muito legal. Obrigado. E agradecer você também de estar aqui. Eu queria saber, um pouco mais técnico, nesse sentido, vocês são uma instituição social, correto? Sim. E eu queria saber como vocês se mantêm monetariamente. Não sei, como que funciona essa parte, que eu acredito, eu trabalho também numa instituição social, e aí existe uma demanda
sim, de diferentes formas, mas essa questão mesmo monetária, que a gente sabe que as pessoas que trabalham, elas precisam de recursos, a instituição em si precisa de recurso, então eu queria saber sobre isso. Bom, eu tenho um investidor fixo, né, que já investe há mais de 4 anos. Eu entro em editais também, né, recebo também, às vezes, emendas. Esse ano a gente conseguiu receber uma. E a gente também, quando eu criei o modelo de negócio do Responsa, eu nunca quis ficar baseada, né, por ser uma instituição do terceiro setor, só em investimentos de terceiros. Eu sempre pensei no modelo de negócio diferenciado. Então, o que a gente faz? A gente presta consultorias para empresas também. Então, alguns dos nossos parceiros, que não são todos, dá para contar nos dedos, mensalmente pagam uma taxa para o Responsa, porque entendem que o trabalho do Responsa é importante e é, de fato, uma consultoria para a empresa deles. Ainda com relação a isso, então, o egresso, ele não tem nenhum custo para entrar na instituição, e do mesmo jeito, se uma empresa procurar vocês para fazer o processo com algum egresso, ela não precisa... Não, ela não vai pagar por esse custo. Né? A gente, lógico que quando a gente vai apresentar o nosso modelo de negócio, a forma como a gente trabalha, a gente coloca todas essas formas. Né? Então, por isso que eu falei, tem empresas que elas entram nesse pacote de consultoria, mas a gente deixa isso em aberto para as empresas. Às vezes eu iniciei uma parceria o mês passado com uma pessoa egressa. Né? Eu tenho na minha rede bastante startups. Então, eu iniciei com uma startup com uma pessoa egressa. Essa uma pessoa deu certo, eles abriram mais 2 vagas. Essas 2 vagas deram certo, eles estão abrindo mais 2. E aí, agora, eles se interessaram em pagar a nossa consultoria. Porque eles já estão vendo o fruto do resultado daquilo que a gente faz. Né? Porque é a gente que está ali no front diário com as pessoas. A gente faz toda a parte de coordenação dessas pessoas, a gente orienta essas pessoas todo dia, a gente orienta as pessoas na parte de documentação, no todo, no contexto geral. Então, eles entendem a necessidade do nosso trabalho e eles iniciaram sem processo de consultoria nenhum. Então, isso não embarrera o meu trabalho. Eu não vou deixar de inserir ninguém porque ele não está me dando a consultoria. Mas se ele quiser dar daqui 2 meses, é válido, porque eu preciso. Né? Eu tenho todo um processo para manter, inclusive um processo de capacitação dessas pessoas, de condução dessas pessoas para elas irem até a capacitação, né? De lanche dessas pessoas quando elas vão. Então, todo o custo que o Responsa tem. Muito obrigada. Eu quero fazer uma pergunta. Meu nome é Jennifer. Eu sou uma pessoa surda, moro aqui em Campos do Jordão. E eu quero fazer uma pergunta, se você conhece algum surdo dentro do sistema prisional, se você já teve contato com pessoas surdas, que já mas já é a segunda pergunta, né? Então, a primeira pergunta é se você já teve contato com pessoas surdas dentro do sistema prisional, se já ajudou. A terceira é como é que era essa situação de crime, né, que você falou que existia, onde é que acontecia. E a terceira? Se há um serviço no seu trabalho, um serviço de psicólogo que ajudam essas pessoas surdas. Então, acho que a primeira pergunta vai responder, né, se você já teve contato. Né? Jennifer, é Jennifer, né? Nós temos dentro da nossa equipe pessoas que falam Libras, né, prontas para atender pessoas surdas, mas nunca atendemos nenhuma pessoa surda que nos procurou. Eu, particularmente, dentro do sistema prisional, não tive contato com nenhuma pessoa surda. Mas eu tenho uma pessoa aqui que, né, passou bastante tempo dentro do sistema prisional também, que faz parte do Responsa, não diretamente, mas indiretamente. De repente, você teve contato com alguma pessoa surda? Como é que foi a sua experiência? Ele pode responder melhor do que eu, porque eu não vou responder. Então, vamos lá, gente. Pessoas surdas, estamos como também fanhos, que acabava se tornando vulgo fanho também, né? Vamos lá. Eles são mais tipo assim, a gente tem um contato, só que fica meio dificultoso para a gente conversar. A gente conversa mais, às vezes, até mesmo numa forma de uma escrita, escrevendo e tal, e escreve diretamente num caderno, numa folha e tal, porque a gente não tem os modos de sinais assim aperfeiçoado lá dentro, porque isso
verdade nem existe, certo? Então, é um contato dessa forma que a gente faz. É um entendeu? desafio, né? É um desafio. A verdade é essa. O sistema não tem... Acho que para responder de forma mais clara para a Jennifer, o sistema ele não oferece recursos para pessoas surdas, né, e nem para as pessoas que estão ali dentro do convívio, para que essas pessoas no convívio consigam, né, falar ou né, se movimentar melhor com as pessoas. Para ajudá-lo. O psicólogo também é necessário que se chame. Por lei, isso é importante, né? Só para esclarecer, caso vocês precisem desse esclarecimento. Obrigado pelo esclarecimento. Já é mais uma coisa que a gente está aprendendo aqui, né, professora? É uma construção, né? A vida é uma troca de exatamente, tá conhecimento. vendo? Show. Mais uma? Ai, gente, desculpa, eu sou faladeira, tá? Não, é bom. Pode perguntar. Tem que falar. Tem que Não pode aproveitar para tirar as dúvida, dúvidas, né? O Instituto Responsa, ele faz um tratamento psicológico porque muitos ficam por muitos e muitos anos presos. Quando eles saem para o mundo, a realidade deles é totalmente outra. Alguns ficam 15 anos, 20 anos. Então, quando eles saem para o mundo, eles vão ver um mundo que eles nem imaginavam, né, que está acontecendo. Eles passam por esse processo psicológico, a reintegração à sociedade primeiro, para depois ser reingressado ao trabalho? Não, a metodologia ela não trabalha primeiro com o acompanhamento psicológico para depois inserir no mercado de trabalho. A gente atende as pessoas, né, a equipe técnica, social, identifica se existe alguma demanda psicológica. O nosso núcleo de psicologia começa a fazer o acompanhamento, mas uma coisa está ligada com a outra. Não é porque ele precisa de um acompanhamento psicológico que eu não vou inseri-lo no mercado de trabalho, porque ele também precisa gerar renda. Se eu não fizer as coisas, né, em paralelo, uma com a outra, mas juntas, se ele não gerar renda, ele vai se manter como? Como que ele vai se manter? Como que ele vai manter o núcleo familiar dele? Porque a maioria tem família. Se ele não gerar renda lícita, ele vai buscar no ilícito. Então, eu preciso trabalhar com todas as pontas ao mesmo tempo. Esse acompanhamento é feito, inclusive, antes dele ser inserido e depois dele estar inserido. Por isso que existe, né, aquela parte que eu estava contando da gestão compartilhada de pessoas junto com as empresas, porque quando essa pessoa ela já está inserida no mercado de trabalho, ela continua sendo acompanhada pela equipe psicossocial do Instituto. Então, além dela ser acompanhada pela equipe psicossocial, ainda tem a nossa gestão de pessoas que faz o acompanhamento junto com o gestor da empresa. Vamos abrir para mais alguma pergunta e está encerrando. Alguém tem? Boa noite. Eu tenho uma dúvida, assim, no caso é vocês quem entram em contato para a vaga, né? E vocês têm alguma parceria, vamos supor, com PAT, de cidade, para vocês poderem ter acesso maior aos números de vagas? Não, as nossas parcerias são direto com as empresas. No caso, no estado de São Paulo especificamente, o pessoal do Proegresso, que é da Secretaria do Trabalho, muitas vezes também traz vagas para nós. Porque, como eu estava explicando aqui, eles não conseguem preencher a cota de vagas. Então, quando eles precisam de alguns perfis, eles buscam o Instituto. Até porque eles já conhecem o nosso trabalho, então eles sabem que a gente faz o processo de acompanhamento e essas pessoas, né, conseguem se manter na vaga porque tem um acompanhamento. Mas a maioria das nossas parceiras não são parceiras que estão ligadas com as secretarias estaduais ou municipais. São empresas que a gente construiu um relacionamento e essas empresas permaneceram por conta do relacionamento que nós construímos.
Boa noite, Karine, tudo bem? Eu entendi que chega bastante pessoas individual e empresas, né? E como que é esse ingresso, essa ligação sua com o indivíduo, com a empresa? Como que você, por exemplo, você tem a história da pessoa, você tem todo o processo, e como que você chega na empresa para conscientizar isso? Tipo, é uma dúvida que eu fiquei. Na verdade, assim, a empresa ela não sabe da história da pessoa, né? Quem sabe, normalmente, é o pessoal do RH ou algum gestor que está fazendo a contratação, mas a empresa, num sentido amplo e geral, eles não sabem. Né? A gente preserva a pessoa, a gente preserva todos os dados da pessoa, inclusive os crimes. Isso a empresa não tem acesso. O ponto principal da empresa é o instituto. Quem gera credibilidade para essa empresa é o instituto. Então, o instituto, ele não vem até nós, né, hoje, nesse legado que a gente formou, a empresa ela não vem até nós para procurar a pessoa, ela traz o perfil que ela precisa. E o instituto busca no banco de dados pessoas que tenham aquelas habilidades, encaminha para a empresa e, a partir daí, a pessoa começa a trabalhar e começa a ter o acompanhamento. Então, não existe esse contato direto, sabe, de dados. Tipo assim, no caso que eu falo, por exemplo, pelo que entendi, vocês cuidam de casos de primeiro grau, por exemplo, roubo, pessoas que fizeram coisas não tão altas? Não, tem diversos tipos de crimes. Também tem homicídio, tem latrocínio, mas mesmo assim as empresas não têm acesso. Entendi. Eles se inscrevem normal, fazem a seleção, é isso? Normal? Sim, sim. Entendi. Normalmente o que a gente faz? A gente faz uma pré-seleção, né? As empresas não chegam para nós e dizem para nós hoje, olha, eu não quero esse tipo de crime. Não, as empresas já têm credibilidade naquilo que a gente faz. Então, quando o profissional vai para lá, para passar pela entrevista, não existe nem depois aquele risco do próprio RH e fazer uma consulta, porque isso existe, a gente sabe que existe. Tem algumas empresas que pedem antecedentes criminais. Não pode, tá? Não pode, as empresas ainda pedem, mas não pode. Hoje é ilegal você fazer isso, está na lei. Você só pode pedir atestado de antecedente criminal em vagas muito específicas. Então, vagas como transporte de cargas muito altas, transporte de cargas químicas, são vagas muito específicas, e isso está na lei. Só que muitas empresas fazem. Só que, embora as empresas não peçam atestado de antecedente criminal, o que acontece? Muitas vezes o pessoal do RH vai lá, processo é público. Né? A não ser que seja processo que está correndo em segredo de justiça. Mas aí são casos muito específicos. A maioria dos processos são públicos. Então, você vai lá, joga o nome no Tribunal de Justiça, ou joga no próprio Google, vai aparecer ali todos os processos que a pessoa tem. Uma outra forma que eu costumo dizer que é um subterfúgio das empresas para saber se a pessoa tem processo criminal ou não. A maioria das pessoas que passaram pelo sistema prisional não tem título de eleitor. A maioria. As que tiveram um dia, elas ficam com o título de eleitor suspenso. Ou muitas vezes perderam. Muita gente perdeu. E aí o que você faz? Você tem que ir no cartório eleitoral tirar uma certidão do cartório eleitoral para você apresentar na empresa quando você vai concorrer a uma vaga. Porque a empresa te pede o título. Título não é documento obrigatório para contratação. Não é. Então, eu costumo dizer que é um subterfúgio da empresa para saber se a pessoa tem ou não processo criminal. E aí, o que eu faço? Eu vou te apresentar lá na hora da documentação a minha certidão. Na minha certidão tem escrito que eu estou respondendo processo criminal. E aí, o que você vai dizer para mim? Né, na maioria das vezes acontece isso. A vaga já foi preenchida, o processo foi brecado, é o que acontece. Outra coisa que eu acho importante falar para vocês sabiam que a maioria das pessoas que saem do sistema prisional tem multa pecuniária para pagar? A multa pecuniária é uma multa que é cobrada em dinheiro quando você recebe uma sentença. Então, você recebe uma sentença e você tem aquela sentença e um valor dias para pagar, que é calculado conforme os anos que você ficou preso, né? E aquilo vai revertido, vai passando ali. Tem uma taxinha, eu não sei a taxa exata para falar para vocês agora, mas as multas, os valores dessas multas são 5 mil, 10 mil, 15 mil. E aí, assim, você não encerra o seu processo criminal enquanto você não pagar a multa. Então, por exemplo, você saiu do cárcere e você está de liberdade condicional de regime aberto. E aí você tem um período para comparecer no fórum, na vara de execução. Às vezes é mensalmente, trimestralmente, você tem que ir lá prestar contas do que você está fazendo e assinar a carteirinha. Terminou aquele período que você vai cumprir na rua, se você tiver uma multa
você não consegue encerrar o seu processo criminal enquanto você não fazer o pagamento da multa. Hoje em dia, não é mais permitido que você parcele a multa. Como você não consegue parcelar, você tem que pagar. A maioria das pessoas não conseguem pagar. O que os advogados têm feito? Solicitado ao juiz que o juiz encerre o processo criminal e lance o nome no cadinho estadual. Então, você fica com uma dívida ativa, o que te impede de fazer um monte de coisas. E aí, enquanto você não consegue solucionar toda essa questão, então vamos lá, né? Você já não consegue tirar seu título enquanto você não deixa de cumprir a liberdade condicional ou o regime aberto. Você deixou de cumprir, mas você tem a multa. Enquanto você está esperando toda essa tramitação processual que não é rápida, você também não consegue solucionar a questão do seu título. Então, consegue imaginar assim, a dimensão da dificuldade de quem saiu do sistema prisional para se inserir no mundo do trabalho diretamente? Ninguém consegue se inserir batendo numa porta de uma empresa e pedindo uma vaga. Essa é a realidade, nua e crua. Principalmente porque a maioria dos RHs não contratam. E porque a maioria das empresas não aceitam também esse tipo de contratação. Uma vez eu estava num evento, e aquele dia eu tomei um baita de um baque. Foi até um evento online, logo no começo da pandemia, e tinha um diretor de RH de uma multinacional, que eu não lembro o nome agora, mas nesse evento, na verdade era um evento, assim, era uma reunião de pessoas que trabalham com o sistema prisional e trouxeram essas empresas. E ele, como diretor de RH dessa multinacional, ele falou que existia uma ordem global da rede dele para não contratar pessoas que tivessem processos criminais. Acredito eu que isso não exista só na empresa dele, né? Deve existir em outras empresas também. Mas por isso que eu sempre bato na tecla de dizer que o RH é o coração da empresa. Então, por mais que o RH não tenha poderes para muitas coisas, né, o RH, que é um setor que cuida de recursos, mas também cuida de humanos, precisa desconstruir alguns conceitos para ir levando para as instâncias mais de cima. Né? Porque se você acredita naquilo que você vai fazer, o seu poder de convencimento é maior. Né? E você pode levar projetos para instâncias maiores da empresa. Bom, eu acho que todo mundo aqui vai sair hoje com uma pulguinha atrás da orelha, né? E desconstruir alguns conceitos já pré-montados. Karine, eu quero... Antes da gente finalizar, eu queria falar para a Karine que isso aqui, antes da gente fazer esse projeto, eu também tinha muito preconceito, né, com essa questão de pessoal que já foi preso, tentando trabalho. Isso é muito importante para a gente. E eu quis entrar nesse projeto, e as meninas me chamaram para entrar no projeto. Falei, não vou, porque para mudar a minha cabeça mesmo, né? E está mudando, porque o que falta para a galera é informação, né? Porque para a maioria, sei lá, 90% das pessoas é o quê? Puta, o cara foi preso, que aquela pessoa morra na cadeia. Infelizmente é assim, né? Que ela morre lá, não tem que ter oportunidade. Isso é muita falta de informação, né? De todos. Quanto mais a gente conseguir trazer essa informação para a galera, tanta gente que já está terminando o curso, para a galera que está entrando agora, né? Depois, quem quiser também procurar a Karine, é só colocar na internet Instituto Responsa, já é o primeiro site que aparece lá. Foi quando eu convidei ela, ela topou na hora. Eu estava até ali em cima, ela topou na hora. Então, mudou muito já a minha cabeça, né? Então a gente queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de vir lá de São Paulo, nesse tempo maravilhoso que está ali fora, né? E agradecer de coração o carinho que você tem pela gente e que o seu instituto cresça gigantesca para o Brasil inteiro e que todo mundo mude esse pensamento, né? Que a galera, se a pessoa ele quer começar uma nova vida de forma correta, tem que dar oportunidade. Não é só chegar e macetar a pessoa. Tanta coisa a gente faz coisa errada, né? Que a gente faz coisa errada, a gente não é preso, porque são coisas poucas, mas quem faz uma coisa maior acaba sendo preso. E tem que ter a segunda oportunidade na vida, né? E assim, eu sempre falo que oportunidade muda histórias, né? E oportunidade é tudo, né? Isso aqui é uma oportunidade. Exatamente. Esse encontro de pessoas aqui, esse encontro nosso é uma oportunidade, porque o conhecimento é o melhor instrumento que a gente tem
É o melhor instrumento que a gente tem para desconstruir pensamentos nossos, é o melhor instrumento que a gente tem para levar informação, né? O melhor instrumento que a gente tem para ajudar outras pessoas. Sim, e tem muita gente acaba sendo presa, tem às vezes muitas formações, né? Que pode ajudar nas empresas, e as empresas acabam perdendo esses talentos das pessoas, né? Por conta do preconceito. A gente só tem a agradecer mesmo. O William, na verdade, tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Como pessoa, como profissional, esse tema foi muito importante, muito mesmo. Desconstruiu muitas coisas que eu mesma pensava e hoje eu já repenso e falo, opa, pera, não é assim, vamos voltar para uma realidade diferente, né? Muito obrigada por disponibilizar todo o conhecimento que você nos trouxe. Vamos estar disponibilizando o número dela também, tá? Quem tiver dúvida, mais alguma dúvida que surgir, pode procurar eu, o William, a gente passa o contato dela, o site dela para quem não encontrar porventura. Muito obrigada, de verdade mesmo. Imagina, eu que agradeço. Pela Obrigada, gente ficava Obrigada aqui até amanhã trocando ideia, mas... pelo carinho, pela disponibilidade de ouvir falar sobre a temática. Acho que se vocês ficaram sentados ouvindo até agora é porque, né, teve algum interesse, e isso é importante. A gente precisa desconstruir alguns conceitos e construir novos conceitos para a gente ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e que faça a gente mais feliz, né? E agradecer todo o Senac, que quando a gente falou da ideia, eles acataram na hora. Falaram, não, fala pra gente, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, e conseguiram mesmo. Pessoal, vocês, pela paciência, espero que nesse pouco tempo tenha ajudado algumas coisas, né? E eu acho que é isso.